Há uns 10 dias atrás, nós tivemos uma conferência chamada Conferência Global. E nessa conferência, os pastores do nosso ministério ministravam palavras aos nossos corações como pastores. E uma das palavras que mais me marcou é que nós devemos sempre estar caminhando debaixo de uma visão profética. Não, talvez você não tenha entendido. Você e eu como cristão, nós não podemos abrir mão de caminhar por esse mover profético. O que você está fazendo aqui hoje, nessa noite, é caminhar debaixo de um mover profético. Quem crê nisso? Aleluia. E quando a gente caminha debaixo de um mover profético, nós também recebemos palavras proféticas, palavras que nos dão destinos, palavras que mudam a nossa história, palavras que nos trazem vida. Você crê nisso? Aleluia. Eu queria ler um versículo com vocês, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 4, que diz assim: quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. Eu quero repetir para que essa palavra entre no teu coração nessa noite, amém? Quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, não colherá. É engraçado porque essa palavra foi colocada ao coração de um homem, quase no final de sua vida. Quando ele olhou tudo aquilo que ele tinha conquistado, quando ele olhou tudo aquilo que Deus havia colocado nas suas mãos, ele chega a uma conclusão que quem fica olhando a circunstância não prospera. Não, você não entendeu. Repete para o teu irmão do lado então, que é para você gravar. Diga para ele assim, ó: quem fica olhando a circunstância não prospera. Essa palavra nos traz uma revelação, meu irmão. A revelação que a fé é inimiga da incerteza. A tua fé que te trouxe aqui nessa noite, a tua fé que te faz andar em movimento, ela é inimiga da incerteza. Nós temos que parar, meu irmão, de ficar preso somente às nossas análises circunstanciais. Eu estou vendo, então eu dou um passo. Eu estou vendo, então eu dou outro passo. Não é assim que a vida do cristão funciona. É assim, ó: eu não vejo, mas por uma palavra profética eu me movo. Eu não vejo, mas pelo que o Senhor me prometeu, eu me movo. Eu não vejo, mas sobre essa palavra eu irei me posicionar. Meu amado, para de olhar só a moeda que está alta. Muitos aqui têm olhado a circunstância da moeda estar em alta e têm negado aquilo que é para Deus. Muitos estão observando uma porta aberta e têm negado aquilo que é de Deus. Muitos estão olhando só para a conta, a bill que tem que pagar amanhã, e têm negado aquilo que é do Senhor. Muitos olham a economia e têm negado aquilo que é do Senhor. Muitos estão olhando o alto custo de vida aqui na Flórida e têm negado aquilo que é do Senhor. Mas nessa noite eu quero te fazer um desafio. Presta muita atenção. Quem se preocupa com o vento não vê a qualidade da terra que ele está plantando. Você está tão preocupado com o vento, meu irmão, que você deixou de ver a qualidade da terra. Quantos testemunhos são contados aqui? Quantas pessoas do culto Hope têm recebido a bênção? Para de olhar o vento, meu irmão, e começa a olhar a terra onde você foi plantado. Começa a olhar a terra onde você está plantando a semente nessa noite. Ei, meu irmão, essa palavra, quando ela veio a mim na noite de ontem, eu comecei a olhar, nesses 3 anos que eu caminho aqui em Lagoinha, tudo que Deus fez na minha vida. E eu comecei a entender que não é o vento que está passando, não é a tempestade que se levanta, mas é a terra onde eu estou plantado. Essa terra onde eu estou plantado, onde eu e você estamos plantados, é terra fértil, é terra fértil, é terra fértil, é terra fértil. Creia em nome de Jesus.
Pastor, mas eu não sei qual é o próximo passo. Eu estou crendo, mas eu não sei como é o próximo passo. Eu vou te dar o próximo passo em nome de Jesus. Lança a semente nessa terra. Pastor, eu não entendi, eu vou te explicar. Se você crê em nome de Jesus que você está em terra fértil, o próximo passo é: lança a semente nessa terra. Lança a semente nessa terra, meu irmão. Em nome de Jesus, fica de pé. Eu quero pedir mais um minutinho, porque eu quero orar sobre as finanças da casa do Senhor nessa noite. Eu quero orar exatamente por você que está precisando de uma porta aberta, por você que está precisando de uma provisão. E eu quero pegar esse um minutinho e orar com você. Sustenta e me faz prevalecer, o Deus do impossível. Glória a Deus, o Deus de promessas, o Deus do impossível. Ele não se esquece de nós, não se esquece de mim, não se esquece de você. É Ele que te encoraja a prosseguir, dizendo: vamos, saia dessa prostração, saia dessa indiferença, saia dessa incredulidade, saia dessa posição de falta de fé. Vamos, porque eu sou contigo. Creia tão somente, eu sou contigo. Sou eu que te abasteço, sou eu que te preencho, sou eu que te fortaleço, sou eu que te vivifico, sou eu que te sustento. Sou eu que te ajudo. Aleluia. Não pare, não desista, não retroceda. Vamos, diz o Senhor, porque eu estarei contigo todos os dias. Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar com você uma pequena mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração nesta semana, cujo título diz: vamos, estarei contigo todos os dias. Lá em Êxodo 3, a partir do versículo 9, diz: sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois, eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser: o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou a vocês. Amém? Aqui, queridos, nós temos o relato de um diálogo entre Deus e Moisés. E Deus diz a Moisés: Moisés, o clamor do meu povo, o clamor dos israelitas, que estão presos, que estão cruelmente sendo escravizados, o clamor deste meu povo subiu até mim. E eu escolho você, Moisés, para ir até lá e libertar este povo. E Moisés começa então a questionar Deus, porque imaginem a responsabilidade que ele acabava de receber. E uma série de dúvidas, de incertezas, de insegurança começaram a atemorizar, começaram a amedrontar o coração de Moisés. E ele diz para Deus: quem sou eu? Quem sou eu para ir até Faraó? Quem sou eu para libertar o povo do Egito? Quem sou eu para ir adiante de uma das maiores autoridades? Para ir
diante de um dos mais temidos: quem sou eu? Disse Moisés. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E aqui eu chamo você para um detalhe. Muitas das vezes Deus ele não responderá aquilo que nós queremos escutar, mas Deus responderá aquilo que nós precisamos ouvir. Ele vem com uma direção para nós, e às vezes nós queremos tanto, constantemente, receber palavras de afirmações que nós somos fortes, que nós somos capazes, que nós somos corajosos, e está tudo bem, não tem problema. Que nós somos uma pessoa de Deus, que nós somos uma pessoa de fé. Quando a palavra de Deus para mim e para você é simplesmente mais que suficiente. Você não precisa de uma série de encorajamentos do seu chefe, dos seus amigos, do seu pastor, de pessoas mais próximas, para você ser reafirmado no propósito que Deus já falou que é contigo. Deus é contigo e isso precisa ser suficiente. Deus falar que é conosco já é suficiente para nós. E então nós achamos que Deus não está respondendo às nossas orações, porque nós estamos perguntando para Deus coisas que Ele já falou. Talvez estamos perguntando para Deus: Deus, por que isso? Por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha casa? Por que na minha família? Por que a minha vida está desse jeito? Por que as coisas estão dessa maneira, dessa forma? Quem sou eu? Eu nasci para sofrer. Eu nasci para ter uma vida sem alegria, sem prazer, sem sentido, sem propósito. Quando Deus já tem uma resposta para você: eu sou contigo. Eu sou contigo. Aleluia. Não espere Deus responder os seus porquês. Não espere Deus ficar reafirmando o que Ele já disse. Que você é filho, que você é amado, que você é redimido, que você é justificado, que você é comprado, herdeiro de Deus, co-participante das promessas em Cristo. Não é todos os dias que você vai ouvir isso para receber encorajamento. O seu maior encorajamento precisa ser o fato de Deus estar com você. Porque nos momentos das lutas, das dificuldades, sabe, dos nossos receios, das nossas inseguranças, palavras de afirmação por si só, elas não serão suficientes. No momento da sua fraqueza, da sua dor, do seu luto, se alguém chegar para você e disser: por que você está se lamentando? Por que você está prostrado? Ei, levanta, levanta. Você é forte. Você acha que isso vai adiantar? Não vai adiantar. Porque a dor, ela é algo que nos consome. Mas o que nos encoraja, o que nos dá força para prosseguir, não é somente nós sabermos que nós somos fortes, que nós somos ungidos, que nós somos uma pessoa de Deus. O que nos encoraja é saber que o eu sou é conosco. Esta palavra, esta promessa tem que ser o nosso maior encorajamento. Saber que o eu sou é conosco, é por nós, todos os dias. Deus é com você, Ele é por você. Entregue a sua vida ao Senhor. Viva uma vida no centro da vontade de Deus e creia que Ele é contigo e isto é suficiente. Isto será suficiente. Lembre-se disso todos os dias, em todos os momentos, até nos momentos difíceis. E se hoje for este teu momento difícil, a resposta para o teu questionamento,
É Deus dizendo para você: eu serei contigo. Tá difícil, mas eu sou contigo. Pode ficar mais complicado, mas eu sou contigo. Sabe, como Jesus com os discípulos no barco, se levantou uma grande tempestade, mas Jesus está no barco. Os ventos se acalmam, a bonança vem, mas tem um detalhe: Jesus precisa estar no nosso barco. Jesus precisa estar na nossa vida. Jesus precisa fazer parte da nossa existência. Jesus precisa fazer parte da nossa vivência, porque senão de nada adiantará. Nada terá sentido. Se Jesus está contigo no barco, meu irmão, fique tranquilo. A tempestade pode se levantar, os ventos podem estar fortes, o problema pode parecer que está sério, a situação pode parecer que está ficando irreversível, mas se você clamar, o grande eu sou, o Todo-Poderoso, Ele se levantará e acalmará todo e qualquer mar revolto. E se você tem esperado, e foi algo que Deus falou comigo, inclusive no dia de hoje, Dani, se você tem esperado por palavras de afirmação, pare, porque você tem que ser a primeira a crer, você tem que ser a primeira a acreditar. Nem sempre terão pessoas para te lembrar, nem sempre terão pessoas para te encorajar. Você vai ter que se lembrar, você vai ter que se agarrar nessa promessa, você vai ter que ter a plena convicção de que Deus está com você, de que o grande eu sou é contigo. O eu sou o que sou, e Ele será o que você precisa que Ele seja. Ele se tornará o que você precisa que Ele se torne. Em tempos de guerra, será o Deus que vencerá as suas guerras. No tempo de escassez, Ele será o Deus que proverá. No tempo das tuas enfermidades, Ele será o Deus que curará. Amém. E quando você não souber mais o caminho a seguir, Ele será o teu bom pastor e será o Deus que te guiará. O grande eu sou, ser contigo é suficiente. Escreva, você que está aí na live: Deus comigo é suficiente. Mesmo que as circunstâncias dizem não, mesmo quando o mal ele tenta colocar no nosso coração que nós estamos sozinhos, é mentira de Satanás, porque você não está, nós nunca estivemos, Deus nunca nos abandonará. Com Ele você tem o suficiente para realizar a tua obra. Você tem o suficiente para dar conta da tua demanda. Você tem o suficiente para sair deste problema. Você tem o suficiente para passar por essa situação difícil. Você tem o suficiente para vencer essa adversidade. Você tem o suficiente. Hoje há uma palavra sendo lançada no teu espírito. Você tem o suficiente. E enquanto nós esperamos pelas nossas orações respondidas, enquanto nós esperamos pelos resultados dos nossos testes, das nossas provas de fogo, enquanto nós esperamos pela resolução das nossas situações,
a presença de Deus, ela será suficiente para hoje, ela será suficiente para os teus amanhãs, ela será suficiente até a eternidade. Amém, queridos? Glória a Deus, que você possa guardar esta palavra na tábua do teu coração. Eu quero orar com você, dizendo que nós somos gratos pelo Senhor. Somos gratos, Senhor, porque nós nunca estamos só, nunca estivemos e nunca estaremos. Obrigada por todas as tuas promessas, por todas, porque nós estamos debaixo de cada uma delas. Obrigada, inclusive pela tua promessa, aquela que diz que nada e ninguém te resistirá, que assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor será conosco, não nos desamparará, não nos deixará, não nos abandonará. Amém, aleluia. Obrigada, Jesus, obrigada por ser o nosso amparo seguro. A tua presença ela é real, ela é constante, ela é fiel. Deus, que a tua graça, Senhor, nos faça descansar plenamente na tua presença, colocando as nossas preocupações, os nossos medos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, e se o Senhor é conosco, se o Senhor estiver conosco, não há o que temer, não haverá o que temer. Deus esteja conosco, Pai, faça parte dos nossos dias felizes, nos sustente, nos fortaleça nos dias difíceis. Deus, fortalece a nossa fé, Pai. Aleluia. Fortalece a nossa fé. Deus, e nós dizemos que não haverá, Pai, circunstâncias nenhuma que irão nos calar. Os nossos lábios te glorificarão. Não importa o que aconteça, te glorificarão. Nos dias de tristeza, de angústia, de alegria, nos dias de tormenta, tempestade ou de bonança, nos dias de escassez ou de fartura, os nossos lábios e a nossa vida te glorificará. Aleluia, Jesus, porque tu és conosco, tu és conosco, tu és conosco. Nós seguiremos firmados na promessa de que o Senhor é conosco. Aleluia, Jesus. Nós declaramos sobre todos aqui, sobre nós, sobre vocês, que a sua casa seja cheia, cheia, cheia da presença do grande eu sou. Que a tua família, os teus filhos, o teu casamento, as tuas finanças, os teus negócios, o teu trabalho, os teus projetos estejam guardados debaixo da proteção divina do grande Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, sabe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te envie para um tempo glorioso, que você avance, que você conquiste, que você acesse tudo o que o Senhor já produziu, já gerou, já fez e já entregou nas tuas mãos. É tudo pela fé, meu irmão, é tudo pela fé, é tudo pela fé. Tome posse pela fé. Os teus milagres é pela fé, as tuas vitórias é pela fé. Oh, Jesus. Aleluia, Pai. Dizemos, Senhor, esperemos em Deus, porque Ele é fiel, Ele é fiel. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe,
te dê uma semana vitoriosa, gloriosa. E vai para cima, meu irmão, na força do grande eu sou, porque Ele é contigo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Me sustentou, tirou minha alma, espera em Deus, pois ainda louva. Lagoinha Tampa Church, escute mesmo as mensagens que estão lá no nosso canal do YouTube. Fique atento às nossas programações, aos nossos cultos que são transmitidos online, porque eu tenho certeza que através dessa palavra de vida ministrada, a sua vida vai mudar em nome de Jesus. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração que quer dizer assim: troque o que você carrega. É bem verdade que todos nós, em nossa jornada da vida, nós carregamos diferentes experiências de vida que são elas inúmeras. Mas o grande problema é quando essa nossa experiência de vida ela se torna negativa, e a consequência dessa experiência negativa se torna um peso, se torna um fardo que nós carregamos. E esses fardos também acabam se tornando legados. Esses fardos acabam se tornando histórias. Esses fardos acabam se tornando dores e frustrações das mais distintas. E nós bem sabemos, e é uma realidade, que fardos, eles nos paralisam. Fardos, muitas vezes, eles dificultam a nossa caminhada. E é sobre isso que o Espírito Santo quer falar às nossas vidas nessa noite. Você que está nos assistindo, eu quero dizer para você: troque o que você carrega. Troque fardos de legados que você carrega. John MacArthur, um escritor de best-seller gospel, no seu livro O Legado de Jesus, ele tem uma frase muito bonita que diz assim: o verdadeiro legado não é medido pelo que você deixa transparecer, mas pelo aquilo que ele deixa dentro de você. Eu vou repetir a frase para que você deixe ela cair no seu espírito. O verdadeiro legado não é aquele que é medido pelo que você deixa transparecer, mas é pelo aquilo que ele cria, pelo aquilo que ele deixa dentro de você. Parafraseando esta frase de John MacArthur, quer dizer assim, não é sobre o que nós demonstramos, mas sobre o que nós guardamos. Você que está aí na sua casa, no seu trabalho, eu quero dizer essa frase, eu quero que essa frase fique intrínseca no seu coração. Não é aquilo que você tem demonstrado às pessoas, não é aquilo que muitas vezes você quer demonstrar, mas é aquilo que verdadeiramente está muitas vezes guardado no seu coração. O mundo de hoje em dia vê só o nosso resultado. O resultado é o que importa. O mundo não vê o porquê desse resultado. Tem resultado de legado que se torna até mais pesado do que o próprio legado. Mas o inverso disso também é proporcional. A semente plantada é colheita certa. Eu não sei o que você plantou nessa noite, eu não sei o que você tem plantado na sua vida, para que esse legado de dor, de frustração esteja sobre a sua vida. Mas nessa noite eu tenho algo de Deus para você. Troque o que você carrega. Troque o fardo que você carrega. Sabe? Quando eu vejo um fardo de legado, eu vejo pessoas que se conectam com você também na palavra de Deus. Pessoas que levaram um grande fardo, um fardo de um legado duro.
Eu posso trazer à tua memória Mefibosete. Mefibosete carregava um fardo de um legado de tragédia familiar. Uma pessoa que em determinado momento foi até esquecida. A mulher samaritana carregava um legado de falências matrimoniais e um preconceito racial. Ei, você está aqui comigo? Então presta bastante atenção em mim. Um legado é uma maldição que não acaba talvez só na sua vida. Ele pode acabar influenciando toda uma geração. Um legado de maldição, ele não acaba só com a sua vida, mas ele pode acabar influenciando toda uma geração. Ah, pastor, mas meu problema não é um legado, porque eu não plantei nada. O meu fardo é uma história. Fardos de histórias que carregamos. A consequência de uma história é como olhar uma lenha queimada. O fogo já se foi, mas tudo que resta ali são cinzas e vazio. Eu posso citar para você Maria Madalena. Maria Madalena carregava um fardo de uma história de um adultério. Talvez tenha sido o único erro, mas ela carregava uma história. José carregou um fardo de uma história de rejeição por ter uma visão. Meu amado, talvez o seu fardo nessa noite seja uma história. Não é um legado, mas seja uma história. Mas talvez também não. Talvez você diga para mim: não, pastor, o meu fardo não é um legado, o meu fardo não é uma história, o meu fardo é uma dor. Fardos de dores que carregamos. O paralítico do tanque de Betesda carregava um fardo de dor e imobilidade há 38 anos. Bartimeu cego carregava um fardo de dor e deficiência visual e de exclusão social. Presta atenção aqui, meu irmão. Fixa os seus olhos aqui agora, em nome de Jesus. Um dos planos do inimigo nesse século é influenciar e paralisar o seu psicológico de tal forma que a sua perspectiva de visão te impeça de ver o propósito de Deus. Os fardos muitas vezes que nós carregamos fazem parte de um plano astuto do inimigo para influenciar o seu psicológico de tal forma para que você não veja o propósito de Deus na sua vida. Ei, meus amigos, eu quero explicar isso para você. Sabe por quê que o inimigo quer você carregando esse fardo? Porque quem carrega fardo anda curvado e mal consegue levantar a cabeça para enxergar o propósito de Deus. Ei, wake up! Está na hora de você se levantar nessa noite. Você que me assiste, você que está aí na nossa rede social, está na hora de você se levantar nessa noite. Está na hora de você trocar o que você carrega em nome de Jesus. Eu não sei se é um legado, eu não sei se é uma história, eu não sei se é um fardo de dor, mas o Espírito de Deus te diz nessa noite: troque o que você carrega. Quando o inimigo te paralisou com esse fardo que está sobre a sua vida, a paralisia muitas vezes não trouxe só imobilidade. Eu vejo mesmo pelos olhos da fé agora, pessoas que não conseguem mais caminhar, pessoas que não conseguem mais andar, pessoas que não conseguem mais ir em direção ao sonho, porque o inimigo colocou um fardo sobre a sua vida. Talvez você seja uma dessas pessoas que não consegue mais se mover, não consegue mais caminhar diante do propósito de Deus. Não, pastor, o meu fardo não é um legado, o meu fardo não é uma história de dor, o meu fardo é uma frustração profissional e financeira que eu carrego. Mas tem também pessoas da palavra de Deus que se conectam com você. Pedro enfrentou o peso de uma frustração empresarial, enquanto Isaac
teve que recomeçar 7 vezes em busca do sucesso. E você que é de Lagoinha, você que me assiste aí nessa noite, sabe, às vezes um legado de dor, um legado de história, um legado de frustração, os fardos que você carrega, eles são tão pesados que às vezes a gente perde até a morte. Elias disse: tira a minha vida. Moisés disse: se for assim, tira a minha vida. Jó disse: eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Jeremias também disse: olha, Deus, se for assim eu não quero, pode me matar. Mas meu irmão, não tem nada errado em sentir medo. Tem algo errado em você continuar levando esse fardo. Pega essa chave que eu quero liberar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Todo legado, história, dor ou frustração, para Deus, é apenas um caminho para novos começos. Eu vou repetir para você pegar essa palavra de fé, essa chave para a sua vida. Todo legado ruim, toda história ruim, toda dor, toda frustração, para Deus é apenas um caminho para novos começos. Tem prenúncio de virada na sua vida nessa noite, diz o Senhor. Pastor, me mostra isso na palavra, eu te mostro. Todo o fardo de morte na cruz se tornou alívio de vida. Todo o fardo de morte na cruz do Calvário se tornou alívio de vida. Deus é mestre em pegar pessoas que acham que tudo acabou e começar a história deles de novo. Se você é um desses que acha que sua história acabou por causa de um legado, se você é um desses que acha por causa da dor, por causa da frustração, por causa de um legado familiar, que a sua história acabou, Deus tem algo novo para você nessa noite. Mas pastor, eu já estou acabado, por que Deus faria isso por mim? Eu vejo mesmo pessoas que têm um fardo tão grande que falam assim: por que agora, nesse momento da minha vida, Deus tiraria esse fardo? Eu vou dizer para você por que Ele tiraria. Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Ele é o ancião de dias. E para Ele é dono do propósito de tempo. Como diz em Eclesiastes 3:1, não há contagem de tempo para aqueles que colocam a sua confiança em Deus. A promessa nessa noite de alívio para os fardos em Jesus Cristo, que nós colocamos em Jesus Cristo. Há uma máxima bíblica que diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso, aleluia, para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. Me dá o teu fardo, que eu te devolvo alívio. Me dá o teu fardo, que eu te devolvo alívio. Maria, me dá o teu fardo de adultério e eu te devolvo honra. Samaritana, me dá o teu fardo de preconceito social e eu devolvo credibilidade a você. Paralítico, me dá o teu fardo, me dá a sua dor de paralisia e eu devolvo mobilidade, eu devolvo cura, eu devolvo para você uma vida transformada. Mefibosete, me dá o fardo da sua baixa estima e eu devolvo prestígio para você assentar na mesa do rei. José, me dá o fardo do seu desprezo e eu nessa noite devolvo amor. Pedro, me dá o fardo da sua falência e eu devolvo prosperidade, abundância, diz o Senhor dos Exércitos.
Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu profetizo na sua vida, as coisas velhas se passaram, eis que tudo será feito novo na sua vida. A verdadeira liberdade só é encontrada quando nós encontramos e entregamos o nosso fardo aos pés de Jesus. Ele te oferece uma troca nessa noite. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e eu declaro sobre a sua vida, e por suas pisaduras você nessa noite é curado, é curado, é curado. Hoje é dia de você fazer uma troca. O peso do fardo da sua carga é trocado pela leveza do amor de Cristo. Você que recebe essa palavra, em nome de Jesus, tanto aqui em Lamoinha Tampa, como aí na nossa rede social, coloca: Senhor, eu recebo essa palavra. Escreve aí: Deus, eu recebo essa palavra, eu recebo essa palavra, eu troco meu fardo nessa noite, eu recebo as liberalidades dos céus nessa noite, sobre a minha vida, sobre o meu legado, sobre a minha história, sobre a minha dor, sobre a minha frustração. Eu recebo e eu troco o meu fardo em nome de Jesus. Cante conosco. Recentemente, nós temos visto uma perseguição ao cristianismo, uma militância com um discurso de ódio e intolerância religiosa, casos realmente extremos. Jesus sendo humilhado na Sapucaí, é até criação dizer isso. Um cantor dizendo que Jesus é gay. Uma mulher na Paulista seminua, imitando a crucificação de Cristo. E recentemente, uma imagem que chocou o mundo nas Olimpíadas da França desse ano de 2024. A mesa da ceia com Jesus, um dos maiores símbolos de inclusão, de amor, de relacionamento com Jesus, foi ridicularizado. E todos podemos ver isso em rede mundial. É curioso que essa mesma agenda global, que eu posso dizer sim, com toda autoridade, essa agenda global demoníaca, que se manifesta ora politicamente, ora socialmente, dizendo que eles são contra a intolerância, que eles são contra o ódio. Eles, muitas vezes nas pautas LGBT ou nas pautas de extrema esquerda, nas pautas como aborto, na pauta de legalização das drogas, essa militância ela é extremamente ativa, mas ela é hipócrita quando se trata do cristianismo. Quando se trata de ridicularizar Jesus, a sua obra, a sua igreja, o chamado povo de Deus, aí eles podem ridicularizar. Deus me deu uma frase, cuja frase está aqui, que diz assim: a sua intolerância não é uma opinião. Quando é com o cristianismo, essa agenda global diz assim: é apenas uma sátira, é apenas uma obra de arte. Nós estamos nos manifestando artisticamente. Mas quando nós, como cristãos, nos levantamos e falamos sobre valores bíblicos, quando nós nos levantamos para dizer aquilo que muitas
eles olham para nós como igreja e dizem assim: isso é uma ofensa. Deixa eu dar alguns dados para você que nos assiste nessa noite. A intolerância religiosa contra a igreja já matou ao longo da história milhões de pessoas. Eu não disse milhares de pessoas, eu disse milhões de pessoas. Prejuízos imensos causados, eu posso citar alguns aqui. Milhares de vidas humanas se perderam quando Nero e quando o imperador Diocleciano colocavam os cristãos ali no Coliseu para que fossem mortos, cristãos para que fossem queimados. A destruição cultural e política de um povo, quando Saladino entrou em Israel, promulgando no lugar onde o cristianismo reinava, ele promulgou ali o islamismo. Uma destruição cultural e religiosa, quando Nabucodonosor resolveu queimar toda Israel no tempo. Quando Hitler pegou todos os judeus, o mundo assistiu o que é intolerância. Deixa eu te dizer algo. O seu ódio contra o cristianismo só nos faz te amar ainda mais. E querer mesmo, no fundo da nossa alma e do nosso espírito, que você encontre aquilo que nós encontramos um dia: Jesus de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, Paulo também odiava os cristãos, Paulo também perseguia os cristãos, mas ele um dia encontrou o maior amor demonstrado no mundo pela vida dele, e isso fez com que ele transformasse um discurso de ódio em um discurso de amor. Tem uma frase muito bonita de um filósofo chamado Voltaire, um filósofo francês, que diz assim: eu detesto o que você escreve, mas eu daria a minha vida para que você pudesse continuar a escrever. Parafraseando um pouquinho essa frase, quer dizer assim: eu posso até não concordar com você, mas eu defenderei o que você acredita até a morte. Igreja do Senhor, nós precisamos nos levantar. Nós precisamos começar a realmente defender aquilo que nós acreditamos. A igreja não luta e não milita de maneira política. O que eu tenho mais visto, e agora me perdoem por eu falar dessa forma, porque isso vai atingir algumas pessoas, mas a minha intenção não é essa. A minha intenção é realmente, através daquilo que o Espírito de Deus me revelou, colocar a igreja no posicionamento. Nós precisamos parar de nos posicionar somente politicamente, para nos posicionarmos muito mais como uma igreja de poder e espiritualmente. O cristianismo não é uma religião, ele é simplesmente a maior verdade de todos os tempos. Ei, você que não entendeu a frase, eu vou falar para você de novo. O cristianismo não é só uma religião como todas as outras. Ele é só a maior verdade propagada em todos os tempos. Jesus é a maior verdade propagada ao longo do tempo. E é engraçado que no livro de C.S. Lewis, que diz assim: cristianismo puro e simples, ele diz assim: se o cristianismo não é uma verdade, culturas, leis, filosofias também são mentiras. Todas baseadas são mentiras, porque o cristianismo é o pilar de todas elas.
Se você pega a Constituição americana, o pilar dela é o cristianismo. Quando nós vamos diante de um juiz e você coloca as mãos e você diz lá, o que você vai dizer é nada mais do que a verdade, somente a verdade. Sobre o que você está jurando? Sobre nada mais nada menos do que a palavra de Deus. Ei, eu quero falar com você, e para mim não importa a sua religião, eu sei que tem muita gente nos assistindo agora. Eu quero dizer algo para você: Jesus ama a sua vida. Eu quero fazer isso em um tom de desabafo, com muito temor e tremor de Deus, porque eu confesso que quando eu vi aquela cena na França, eu sendo um ex-atleta cristão, me bateu uma revolta interna. Mas o Espírito me levou e disse: filho, a tolerância religiosa contra o cristianismo nunca foi somente um contexto social, nunca foi só um discurso de ódio, mas é um contexto de batalha espiritual, e a minha igreja precisa começar a se posicionar. Os meus filhos precisam começar a se posicionar. Mas ei, pastor, como eu me posiciono? Em oração. Como eu me posiciono? Adorando. Não só pedindo, não só indo nos cultos pelo aquilo que Deus pode te dar, mas sendo um corpo, sendo uma igreja real, entendendo que o Deus que se move na minha vida como pastor também se move na tua, que o poder que habita na minha vida como pastor também quer habitar na sua vida. E o Espírito de Deus me levou no capítulo 15 do Evangelho de João, aonde Jesus ele começa a falar nos primeiros versículos sobre amor. Ele contextualiza dizendo assim, ó: os mesmos que te amarem por algumas falas vão te odiar por outras. Igreja, está na hora da gente deixar desse discurso piegas. Me perdoe falar dessa forma, mas eu falo com toda a autoridade do Espírito de Deus. Está na hora da gente parar com esse discurso de palavras motivacionais e pregar o verdadeiro Evangelho. E falar que se você realmente não se converter dos seus pecados e dos seus maus caminhos, não há salvação para você. A igreja hoje em dia não prega mais isso, não prega mais santidade. Nós entramos e saímos da igreja quase da mesma maneira. A igreja hoje traduziu o poder de Deus como um simples arrepio, como um simples falar em línguas. Ei, poder de Deus não é só isso. O poder de Deus vai muito além disso. Afinal, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades e dominadores do ar. E contra essas coisas, só o poder de Deus pode lutar. E baseado nesse contexto, eu quero fazer um apelo. Existem muitos cantores, muitos atletas, muitas pessoas influentes que se dizem cristãos. Está na hora de vocês se levantarem. Está na hora de vocês entenderem que realmente Deus não deu toda essa notoriedade para vocês apenas para vocês terem uma carreira de sucesso. Não. Deus deu esse dom para vocês para que a glória dele seja manifestada na vida de vocês. Não é sobre dinheiro, fama ou aplausos. Não é sobre um ato natural. É espiritual. Você tem que dizer assim para o seu produtor, ou para o seu técnico, ou para o seu empresário, sei lá quem: é sobre a minha fé, e é sobre aquele Jesus que me amou. Sabe, sem se importar com a sua carreira, sem se importar com o dinheiro que você ganha, sem se importar com likes, sem se importar com hate, sem se importar com hype, sem se importar com engajamento, sem se importar com militância, sem se importar com cancelamento, sem se importar se você vai perder ou se você vai ganhar servidores.
Isso não tem nada a ver com você, tem a ver com Deus que você serve. Ah, pastor, mas agora eu preciso defender Deus. Não, não é sobre defender Deus, não é sobre defender Jesus. É sobre o posicionamento da igreja, é sobre o posicionamento cristão. Dentro dessa mesma posição, eu vi algo nas Olimpíadas. E eu queria terminar. Eu vi uma garota. Eu vi uma adolescente, uma jovem, que no meio de todo esse discurso de ódio, ela se levantou, ganhou uma medalha, e o nome de Deus foi glorificado através da vida dela. E simplesmente ela mandou um recado para o mundo. E o recado que ela mandou para o mundo é o recado que eu quero mandar para você nessa noite, ok? O recado que ela mandou é o recado que eu quero que todos escutem nessa noite. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ei, você que milita contra esse reino, não é sobre o governo que vocês estão tentando imputar no mundo, mas é sobre um reino que virá. E esse reino que virá é o reino do Yeshua HaMashiach, o nosso Deus. E contra esse reino, arma nenhuma forjada prevalecerá. Aleluia! Arma nenhuma de intolerância prevalecerá. Ódio nenhum prevalecerá. E eu quero finalizar dizendo assim: Jesus, ele, no capítulo 15, ele disse assim: olha, se me odiaram, vão odiar também vocês. Mas no lugar do ódio, nós como igreja vamos responder com uma palavra: nós amamos vocês, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe a sua vida nessa noite, em nome de Jesus.